Ela vivia cercada de luxo, mas carregava um silêncio pesado. A nova funcionária parecia perfeita até começar a controlá-la. Tudo virou medo, mesmo dentro da própria casa. E um sussurro no corredor mudou tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no canal e diga de que cidade você está assistindo. Continuando. Nos arredores de São Paulo, onde as mansões se escondem atrás de muros altos e portões de ferro, existe uma casa que parece ter saído de uma revista de decoração. Jardins perfeitamente aparados, uma piscina que reflete o céu azul, pisos de mármore que brilham sob a luz do sol. Tudo ali respira luxo, ordem e perfeição. Mas, como dizem, nem tudo que reluz é ouro. E naquela casa, por trás da fachada impecável, uma jovem mulher carrega um peso que ninguém consegue ver. Juliana tem 27 anos e está no 7º mês de gravidez. Seu ventre arredondado é a única coisa que parece real naquele cenário de aparências. Ela se move devagar pelos corredores amplos, uma mão sempre apoiada na lombar, a outra segurando o ventre como se protegesse um segredo precioso. Seus olhos, que um dia foram brilhantes e cheios de sonhos, agora carregam uma sombra que ela tenta esconder por trás de sorrisos forçados. Fernando, seu marido, é um homem de 42 anos, alto, de ombros largos e postura confiante. Ele herdou uma empresa de construção civil do pai e transformou o negócio em um império. Prédios com sua assinatura pontilham a cidade, cada um deles um monumento ao seu sucesso. Mas o sucesso tem um preço. Fernando acorda antes do sol nascer e retorna quando a lua já está alta. Suas conversas com Juliana se resumem a perguntas rápidas sobre como ela está se sentindo, seguidas de um beijo apressado na testa, antes de ele desaparecer novamente. A solidão de Juliana não começou com a gravidez, mas foi amplificada por ela. Antes, ela podia sair, encontrar amigas, ocupar a mente com pequenas distrações. Agora, com o corpo pesado e cansado, ela se vê confinada entre aquelas paredes de vidro e concreto. E não está sozinha. Marta está sempre por perto. Marta chegou a casa 6 meses atrás, logo depois que Juliana anunciou a gravidez. Fernando a contratou através de uma agência de elite, aquelas que prometem funcionários discretos e eficientes. Marta tinha referências impecáveis, uma postura elegante e um sorriso que transmitia confiança. Nos primeiros dias ela foi tudo o que prometia ser, cuidadosa, atenciosa, sempre um passo à frente das necessidades de Juliana. Mas algo mudou, ou talvez Marta tenha apenas revelado quem sempre foi. As mudanças foram sutis no começo. Um comentário aqui, uma sugestão ali. Você não acha que deveria controlar melhor o peso, Juliana? Grávidas que engordam demais têm partos complicados. Depois vieram as tarefas. Pequenas coisas, nada absurdo à primeira vista. Ajudar a dobrar as toalhas da cozinha, organizar os livros da estante, regar as plantas do terraço. Marta sempre embrulhava os pedidos em frases que pareciam cuidado. É bom você se movimentar, faz bem para o bebê. Ficar parada o dia todo não é saudável. Juliana, que cresceu em uma família simples do interior de Minas Gerais, não estava acostumada a ter pessoas trabalhando para ela. No começo, sentia-se desconfortável em pedir qualquer coisa. Então, quando Marta sugeria que ela fizesse alguma tarefa, Juliana aceitava sem questionar. Afinal, talvez fosse mesmo importante se manter ativa. Talvez Marta estivesse certa. Mas as tarefas foram ficando mais exigentes e os comentários mais afiados. Um dia, Juliana estava arrumando a mesa para o jantar quando sentiu uma tontura forte. Ela segurou a borda da mesa, respirando fundo, esperando que o mundo parasse de girar. Marta apareceu na porta da sala de jantar, os braços cruzados, a expressão gelada. Isso é frescura, Juliana. Sua mãe teve 6 filhos e nunca reclamou de tontura. Você precisa ser mais forte. Fernando merece uma esposa que aguente a barra. Juliana engoliu as lágrimas. Será que era frescura mesmo? Será que ela estava sendo fraca? Afinal, mulheres engravidam todos os dias e continuam suas vidas normalmente, não é? Talvez ela estivesse exagerando. Talvez Marta estivesse apenas tentando ajudá-la a ser mais resiliente.
À noite, quando Fernando finalmente chegava em casa, Juliana tentava parecer bem. Ela sorria, perguntava sobre o dia dele, fingia interesse nos detalhes das reuniões e contratos. Fernando mal olhava para ela. Estava sempre com o celular na mão, os olhos grudados na tela, a mente longe dali. Ele confiava que Marta estava cuidando de tudo, e Marta sempre confirmava isso com um sorriso educado. Está tudo sob controle, Sr. Fernando. Juliana está ótima, apenas um pouco emocional, como é natural nessa fase. Mas havia uma pessoa na casa que via o que ninguém mais via. Rosa era a faxineira. Uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque apertado, mãos calejadas de tanto trabalho. Ela tinha 4 filhos e conhecia o olhar de uma mulher que estava sofrendo em silêncio. Rosa via quando Juliana se apoiava na parede para não cair. Via quando ela mordia o lábio para não chorar. Via quando Marta, com aquele sorriso falso, ordenava mais uma tarefa absurda. Rosa não podia fazer nada. Ela precisava do emprego. Tinha contas a pagar, filhos para sustentar. E Marta deixara claro desde o início quem mandava naquela casa. Qualquer desobediência seria respondida com demissão imediata. Então Rosa se limitava a pequenos gestos, um copo de água gelada deixado discretamente ao lado de Juliana, uma almofada ajeitada na cadeira onde ela costumava sentar. Olhares silenciosos que diziam: eu vejo você, eu sei o que está acontecendo, mas não posso fazer nada ainda. Juliana sentia-se cada vez mais isolada. Seus pais moravam longe, em uma cidade pequena do interior, e ela não tinha coragem de preocupá-los. As poucas amigas que tinha em São Paulo haviam se afastado aos poucos. Afinal, ela raramente podia sair, e quando podia, estava cansada demais. O mundo de Juliana havia encolhido até caber naquela mansão. E naquele mundo, Marta era a rainha. Uma tarde, Juliana estava no quarto tentando descansar quando ouviu vozes vindas do corredor. Ela reconheceu a voz de Marta, falando ao telefone. O tom era diferente. Não era a voz doce e controlada que Marta usava com Fernando. Era uma voz dura, cheia de raiva contida. Logo essa gravidez vai acabar e essa casa vai voltar a ter ordem. Ela não faz ideia do que me fez passar, mas vai pagar por tudo. Juliana sentiu o sangue gelar. Sobre o que Marta estava falando? O que ela tinha feito para Marta? Elas mal se conheciam antes de Marta ser contratada. Ou será que conheciam? Juliana tentou se lembrar de algum encontro anterior, alguma conexão que pudesse explicar aquela hostilidade. Mas nada fazia sentido. Ela tentou falar com Fernando naquela noite. Ele estava no escritório revisando plantas de um novo projeto. Fernando, eu preciso te contar uma coisa. Ela começou devagar, as mãos tremendo. Sobre a Marta. Eu acho que ela não gosta de mim. Eu ouvi ela falando ao telefone e ela disse coisas estranhas. Fernando nem levantou os olhos dos papéis. Juliana, você está muito sensível. Isso é normal na gravidez. Marta é excelente no que faz. Essa casa nunca esteve tão bem organizada. Você deveria agradecer por ter alguém tão competente cuidando de tudo. Agora, por favor, eu preciso terminar isso aqui. Juliana saiu do escritório com os olhos marejados. Ele não acreditava nela. Ou pior, ele não se importava o suficiente para ao menos ouvir. Ela subiu as escadas devagar, cada degrau pesando como uma montanha. No quarto, deitou-se na cama e colocou a mão sobre o ventre. O bebê se mexeu. Um chute suave que a fez sorrir por um breve momento. Pelo menos você está aqui comigo, ela sussurrou. Os dias se arrastavam. Juliana acordava com a sensação de que algo ruim estava para acontecer, mas não sabia o quê. Marta estava mais exigente, mais impaciente. As tarefas aumentavam, os comentários ficavam mais cruéis. Um dia Juliana estava tentando dobrar um lençol grande sozinha. Ela esticou os braços, tentando alcançar as pontas, quando sentiu uma pontada aguda no abdômen. A dor foi tão intensa que ela largou o lençol e levou as mãos à barriga. Ela cambaleou, tentou se apoiar na cama, mas as pernas falharam. Caiu de joelhos, no chão, a respiração acelerada, o coração disparado. Rosa entrou no quarto naquele exato momento.
Ela largou a vassoura e correu até Juliana, ajudando-a a se sentar no chão com as costas apoiadas na cama. Não se mexa, dona Juliana. Respire fundo. Devagar. Rosa segurou a mão de Juliana, que estava gelada e trêmula. As duas ficaram ali, em silêncio, até a dor passar. Rosa não disse nada, mas seus olhos estavam molhados. E Juliana percebeu naquele momento que não estava completamente sozinha. Naquela noite, Fernando estava organizando um jantar importante em casa. Clientes de peso, investidores, pessoas que poderiam mudar o rumo de seus negócios. A mesa foi posta com perfeição. Cristais reluzentes, prataria polida, flores frescas no centro. Marta supervisionou cada detalhe. Juliana foi instruída a se vestir bem e aparecer apenas por alguns minutos, sorrir, cumprimentar os convidados e depois se retirar discretamente. Ela desceu as escadas com cuidado, usando um vestido azul marinho que mal disfarçava seu cansaço. Os convidados a cumprimentaram com educação, mas pouco interesse. Ela era apenas a esposa grávida, uma figura decorativa naquela noite de negócios. Juliana sorriu, apertou mãos, murmurou agradecimentos. Mas então, enquanto voltava para as escadas, sentiu a cabeça leve. O chão pareceu se inclinar, e antes que pudesse se segurar em qualquer coisa, o mundo escureceu. Quando acordou, estava deitada no sofá da sala, cercada por rostos preocupados. Fernando estava ao seu lado, segurando sua mão, o rosto pálido. Marta estava atrás dele, os lábios apertados em uma linha fina. Os convidados haviam se afastado, constrangidos pela cena. Juliana ouviu Marta dizer, com uma voz que fingia preocupação, mas transbordava irritação: "Isso acontece com grávidas que são muito emocionais. Ela precisa controlar melhor suas emoções." Mas Fernando, pela primeira vez em meses, parecia realmente preocupado. "Não. Eu vou levá-la ao hospital agora." Ele ajudou Juliana a se levantar, e mesmo com os protestos de Marta dizendo que não era necessário, ele insistiu. No carro, enquanto as luzes da cidade passavam pela janela, Juliana sentiu uma fagulha de esperança. Talvez, apenas talvez, alguém finalmente fosse vê-la. Talvez alguém fosse acreditar nela. Ou será que já era tarde demais? Conte-me qual a sua opinião dessa história e como você acha que ela irá acabar. O hospital particular ficava a 20 minutos da mansão, mas para Juliana pareceram horas. Cada lombada na pista fazia seu estômago revirar. Fernando dirigia em silêncio, as mãos apertadas no volante, os maxilares travados. Ela o observava de soslaio, tentando decifrar o que ele estava pensando. Seria preocupação genuína ou apenas medo de que algo desse errado e manchasse sua imagem? Juliana odiava ter esses pensamentos, mas a solidão dos últimos meses havia plantado sementes de desconfiança em seu coração. Na emergência, foram atendidos rapidamente. O sobrenome de Fernando abria portas, afinal. Uma enfermeira gentil levou Juliana para uma sala reservada, ajudou-a a se deitar na maca acolchoada e começou a verificar seus sinais vitais. Pressão alta, pulso irregular, inchaço excessivo nas pernas e mãos. A enfermeira trocou olhares com o médico que acabara de entrar. Um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos de aro fino. Dr. Henrique era seu nome, e ele tinha a reputação de ser direto, sem rodeios. Ele examinou Juliana com cuidado, fez perguntas sobre sua rotina, sua alimentação, seu estado emocional. Fernando estava ao lado, respondendo algumas perguntas que Juliana hesitava em responder. Não, ela não estava fazendo repouso adequado. Sim, ela continuava ativa em casa. Não, ele não sabia exatamente o que ela fazia durante o dia porque estava sempre trabalhando. O Dr. Henrique anotava tudo, o rosto cada vez mais sério. Depois de pedir uma série de exames, ele se sentou em uma cadeira ao lado da maca e olhou diretamente para Juliana. "Senhora Juliana, sua pressão está perigosamente alta. Você está apresentando sinais claros de estresse extremo e sobrecarga física. Em uma gravidez de 7 meses, isso pode ser fatal tanto para você quanto para o bebê." Ele fez uma pausa,
deixando as palavras caírem como pedras em um lago silencioso. Você precisa de repouso absoluto. Isso significa não subir escadas, não fazer esforços, não lidar com situações estressantes. E mais importante, você precisa de apoio emocional. Gravidez não é só uma questão física, é emocional também. Fernando estava pálido. Mas, doutor, ela tem tudo em casa. Temos uma governanta que cuida de tudo. Ela não precisa fazer nada. O doutor Henrique ajustou os óculos e olhou para Fernando com uma expressão que misturava paciência e firmeza. Senhor Fernando, cuidar de tudo não significa cuidar dela. Sua esposa precisa de atenção, de presença, de alguém que ouça o que ela está sentindo. Ele se virou para Juliana. O que você sente em casa? Você se sente segura? Apoiada? Juliana abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou para Fernando, que a observava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Seria seguro falar? Ele acreditaria? Ou acharia que ela estava sendo dramática, como sempre? As lágrimas começaram a escorrer antes que ela pudesse controlá-las. Eu me sinto sozinha, ela finalmente sussurrou. Eu me sinto como se ninguém me visse. O doutor Henrique assentiu, como se esperasse exatamente aquela resposta. Vou ser franco com vocês. Se a situação não mudar, essa gravidez pode ter complicações sérias. Pré-eclâmpsia, parto prematuro, sofrimento fetal. Não estou tentando assustá-los, mas vocês precisam entender a gravidade. Juliana precisa de um ambiente calmo, seguro e amoroso. Ele olhou para Fernando. E ela precisa de você. No caminho de volta para casa, o silêncio foi ainda mais pesado. Fernando não disse uma palavra. Juliana olhava pela janela, vendo as luzes da cidade desfocarem enquanto as lágrimas enchiam seus olhos. Quando chegaram, Marta estava esperando na porta, as mãos cruzadas à frente do corpo, a expressão cuidadosamente neutra. Como ela está, senhor? Fernando ignorou a pergunta e ajudou Juliana a entrar. Ele a levou direto para o quarto, ajudou-a a se deitar e cobriu-a com o edredom. Descanse, ele disse, a voz rouca. Amanhã conversamos. Mas Juliana não conseguia descansar. Seu coração estava acelerado, a mente repleta de perguntas e medos. Ela ouviu a porta do quarto se fechar e depois ouviu vozes abafadas vindas do corredor. Fernando e Marta estavam conversando. Ela se arrastou até a porta e encostou o ouvido na madeira. O que exatamente ela faz durante o dia, Marta? A voz de Fernando tinha um tom que Juliana nunca havia ouvido antes. Duro, exigente. Eu cuido dela, senhor. Garanto que ela tenha tudo o que precisa. Marta soava defensiva. O médico disse que ela está sobrecarregada. Como isso é possível se... Você está cuidando de tudo? Houve uma pausa longa. Juliana imaginou Marta escolhendo cuidadosamente suas palavras. Com todo respeito, senhor Fernando, sua esposa é muito sensível. Qualquer tarefa pequena parece um grande esforço para ela. Eu apenas tento mantê-la ativa, como recomendam os especialistas, mas talvez eu tenha exagerado. Vou ter mais cuidado. Fernando não respondeu imediatamente. Juliana podia sentir a tensão no ar, mesmo através da porta fechada. Finalmente ele disse, eu vou ficar mais tempo em casa, preciso ver por mim mesmo o que está acontecendo. Juliana voltou para a cama, o coração disparado. Será que Fernando finalmente estava começando a perceber? Ou Marta conseguiria manipulá-lo mais uma vez? Na manhã seguinte, Fernando não foi trabalhar. Ele tomou café com Juliana, algo que não acontecia há meses. Eles conversaram sobre coisas simples, o tempo, os preparativos para a chegada do bebê, os nomes que estavam considerando. Juliana sentia-se estranha, como se estivesse em um sonho. Era tão raro ter a atenção dele que ela quase não sabia como reagir. Marta estava visivelmente desconfortável. Ela entrava e saía da sala com desculpas esfarrapadas, tentando descobrir o que estava acontecendo. Fernando, no entanto, a ignorava. Ele ajudou Juliana a subir. As escadas, segurou seu braço com cuidado, como se ela fosse frágil demais para andar sozinha. Descanse hoje, ele disse. Eu vou cuidar de tudo. Mas os negócios não esperam. No dia seguinte, Fernando teve que voltar ao escritório.
uma reunião urgente, um contrato que precisava ser assinado. Ele prometeu voltar cedo, mas Juliana sabia que cedo para ele significava 10 da noite, e assim que ele saiu, Marta voltou. Você contou mentiras sobre mim, não contou? Marta entrou no quarto de Juliana sem bater, fechando a porta atrás de si. Sua voz era baixa, mas carregada de veneno. Você está tentando me fazer parecer a vilã. Juliana se encolheu na cama. Eu não disse nada que não fosse verdade. Verdade? Marta deu uma risada amarga. Você não faz ideia do que é a verdade. Você veio para essa casa, para essa vida de luxo, sem ter feito nada para merecer. E acha que pode me julgar? Juliana sentiu o medo apertar seu peito. Por que você está fazendo isso? O que eu fiz para você? Marta se aproximou, os olhos brilhando com algo que parecia ódio puro. Você não fez nada, mas essa família fez. E você vai pagar por eles. Antes que Juliana pudesse perguntar mais, a porta se abriu. Rosa estava ali segurando uma bandeja com o almoço de Juliana. Ela olhou para Marta, depois para Juliana e entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Desculpe interromper, Rosa disse, a voz firme, mas trouxe o almoço da senhora Juliana. O doutor disse que ela precisa comer bem. Marta lançou um olhar gelado para Rosa, mas saiu do quarto sem dizer mais nada. Rosa colocou a bandeja na mesinha ao lado da cama e se aproximou de Juliana. Ela está bem? Juliana balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Livremente agora. Não, Rosa, eu não estou bem, e eu não sei o que fazer. Rosa se sentou na beirada da cama, algo que ela nunca faria normalmente. Ela pegou a mão de Juliana entre as suas. Eu vejo o que acontece aqui, dona Juliana. Eu vejo tudo, e eu não posso mais ficar calada. Ela respirou fundo, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Eu tenho provas. Juliana arregalou os olhos. Provas? Rosa assentiu. Eu tenho gravado alguns momentos. No meu celular. Não muita coisa, mas o suficiente. Eu não sabia se devia mostrar, mas depois de ontem, depois de ver o Sr. Fernando preocupado, eu acho que é hora. Esperança. Pela primeira vez em meses, Juliana sentiu esperança. Você faria isso por mim? Eu faço isso porque é o certo, Rosa disse simplesmente. Ninguém merece passar pelo que a senhora está passando. Naquela tarde, enquanto Marta estava ocupada com outras tarefas, Rosa mostrou a Juliana as gravações. Eram pequenos clipes, filmados discretamente. Marta ordenando Juliana a carregar cestas de roupas pesadas. Marta fazendo comentários cruéis sobre o peso de Juliana. Marta forçando-a a subir e descer escadas desnecessariamente. E o mais chocante, uma gravação de Marta ao telefone, falando sobre vingança, sobre fazer a família pagar. Juliana assistiu a tudo com o coração partido. Ver sua própria humilhação capturada em vídeo era doloroso, mas também libertador. Finalmente, ela tinha provas. Finalmente, alguém acreditaria nela. Quando Fernando chegou em casa naquela noite, mais cedo do que o esperado, Juliana o esperava na sala. Ela estava nervosa, as mãos tremendo, mas determinada. Fernando, eu preciso que você veja algo. E eu preciso que você me ouça até o fim, sem interromper. Fernando se sentou, a expressão cansada, mas atenta. Juliana começou a falar. Contou tudo, desde o início. As pequenas crueldades, os comentários venenosos, as tarefas perigosas, o medo constante. E quando ele começou a demonstrar dúvida, ela mostrou os vídeos. Fernando assistiu em silêncio. A cada vídeo, seu rosto ficava mais pálido, as mãos mais apertadas nos braços da poltrona. Quando terminou, ele ficou sentado, imóvel, processando tudo o que havia visto e ouvido. Juliana esperava, mal conseguindo respirar. Finalmente, ele levantou o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, não de lágrimas, mas de raiva contida. Como eu não vi isso? Como eu deixei isso acontecer? Juliana não tinha uma resposta. Ela apenas estendeu a mão, e ele a pegou, apertando com força, como se estivesse se segurando em uma tábua em meio a um naufrágio. Fernando se levantou e caminhou até a porta que levava aos quartos dos funcionários. Sua voz ecoou pela casa quando ele chamou Marta.
Ela apareceu com aquele sorriso educado, mas ele se desfez quando viu a expressão de Fernando. Sim, senhor. Eu quero que você saia da minha casa. Agora. A voz de Fernando era firme, controlada, mas carregada de uma fúria que assustou até Juliana. Não me importa para onde você vai ou o que você faz, mas você sai daqui agora ou... Eu chamo a polícia. Marta tentou argumentar, tentou se explicar, mas Fernando não deu espaço. Ele a acompanhou até o quarto dela, supervisionou enquanto ela fazia suas malas e garantiu que ela saísse da propriedade. Quando o portão se fechou atrás do carro de Marta, Fernando voltou para dentro e encontrou Juliana ainda sentada na sala, tremendo. Ele se ajoelhou na frente dela, segurando seu rosto com as duas mãos. Eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu devia ter visto. Eu devia ter estado aqui. Eu falhei com você. Juliana o abraçou e finalmente chorou. Não lágrimas de medo ou solidão, mas de alívio, de libertação. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Fernando segurou-a por um longo tempo, sussurrando desculpas, prometendo mudanças, jurando que nunca mais deixaria isso acontecer. Mas enquanto eles se abraçavam naquela sala, nenhum dos dois percebia que a história estava longe de terminar. Marta havia saído, sim, mas a semente da vingança que ela havia plantado ainda estava lá, escondida nas sombras, esperando para germinar. E nas semanas seguintes, quando a paz finalmente parecia ter voltado para aquela casa, pequenos sinais começariam a aparecer. Coisas fora do lugar. Telefonemas silenciosos. Uma sensação persistente de que alguém os observava. A batalha havia sido vencida, mas a guerra estava apenas começando. As primeiras semanas após a saída de Marta foram como respirar ar puro depois de meses sufocada. Juliana acordava sem aquele nó no estômago, sem o medo de encontrar o olhar julgador da governanta a cada esquina da casa. Fernando cumpriu sua promessa de estar mais presente. Ele reorganizou sua agenda, delegou tarefas, desmarcou reuniões que não fossem absolutamente essenciais. Pela primeira vez desde que se casaram, ele almoçava em casa. Pela primeira vez, ele a ouvia de verdade. As conversas entre eles mudaram. Não eram mais trocas superficiais sobre o clima ou compromissos. Eram conversas de verdade. Fernando queria saber como ela se sentia, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Queria saber sobre seus medos, suas esperanças para quando o bebê nascesse, seus sonhos que haviam sido engavetados. E Juliana, aos poucos, voltava a confiar, voltava a se abrir, voltava a acreditar que talvez, apenas talvez, eles pudessem construir algo real juntos. Rosa continuava na casa, agora com um papel ainda mais importante. Ela não era apenas a faxineira, mas uma presença reconfortante, uma aliada. Fernando aumentou seu salário e lhe deu mais autonomia. Rosa merece muito mais do que eu estava pagando, ele disse a Juliana uma noite. Ela salvou você. Salvou nossa família. Fernando também contratou uma nova funcionária para ajudar com as tarefas da casa. Mas desta vez foi diferente. Ele e Juliana entrevistaram juntos cada candidata. Fizeram perguntas, verificaram referências pessoalmente. Escolheram Célia, uma mulher de 40 anos, mãe de 3 filhos, com um sorriso genuíno e uma energia maternal que colocou Juliana imediatamente à vontade. Não precisa fazer nada além de descansar, dona Juliana, Célia disse no primeiro dia. Estou aqui para facilitar sua vida, não para complicá-la. As consultas pré-natais viraram eventos importantes. Fernando não perdia nenhuma. Ele segurava a mão de Juliana durante os exames, ficava vidrado nas imagens do ultrassom, fazia perguntas ao Dr. Henrique como se estivesse estudando para uma prova. O bebê estava crescendo bem, apesar de tudo. Uma menina. Eles já haviam decidido o nome. Sofia. Fernando gostava de colocar a mão no ventre de Juliana à noite e conversar com Sofia, contando sobre o quarto que estava preparando para ela, sobre os passeios que fariam juntos, sobre como ele a protegeria sempre. Mas nem tudo era perfeito. Juliana ainda tinha pesadelos. Sonhava com Marta aparecendo no quarto, aquele sorriso falso nos lábios, aquela voz sussurrando ameaças. Acordava suada, o coração acelerado,
e precisava de alguns minutos para lembrar que Marta havia ido embora. Fernando a abraçava, dizia que estava tudo bem, que ela estava segura. Mas Juliana não conseguia sacudir completamente aquela sensação de que algo estava errado. E então, os sinais começaram. Primeiro, foi o telefone. Ligações que caíam assim que Juliana atendia. Silêncio do outro lado da linha, seguido pelo tom de desligamento. Uma ou duas vezes poderia ser engano, mas quando aconteceu pela 10ª vez em uma semana, Juliana soube que não era coincidência. Ela contou a Fernando que ficou preocupado, mas tentou ser racional. Deve ser telemarketing, amor, ou alguém que discou errado. Vou pedir para bloquear números desconhecidos. Depois foram as coisas fora do lugar. Pequenas coisas, sutis. O vaso de flores que Juliana tinha certeza de ter deixado na mesa da sala aparecia na cômoda do corredor. A foto de casamento que ficava na estante estava virada para a parede. O chaveiro que Fernando sempre deixava no mesmo lugar sumia e reaparecia dias depois em outro cômodo. Cada vez que Juliana mencionava, Fernando tinha uma explicação lógica. Célia deve ter mudado ao limpar. Rosa pode ter esbarrado sem querer. Você está cansada, pode ter movido e esquecido. Mas Juliana sabia, ela sentia. Alguém estava entrando na casa, alguém estava mexendo nas coisas. E esse alguém queria que ela soubesse. Rosa também notou. Ela encontrou Juliana uma manhã parada na sala, olhando fixamente para a janela. — Está tudo bem, dona Juliana? Juliana se virou, os olhos arregalados. — Rosa, você mudou aquele quadro de lugar? Ela apontou para uma pintura na parede que retratava um pôr-do-sol. Rosa franziu a testa. — Não, senhora. — Por que mudaria? Porque ontem à noite ele estava centralizado. Agora está torto. E não foi vento, porque as janelas estavam fechadas. As duas mulheres se entreolharam. Rosa se aproximou da janela, verificou as trancas. Tudo estava fechado. Mas então ela notou algo. Havia arranhões sutis no batente, marcas frescas na madeira. Alguém tentou forçar essa janela, Rosa disse, a voz baixa. O sangue de Juliana gelou. Temos que contar ao Fernando. Fernando inicialmente não acreditou. Não totalmente. Ele verificou a casa inteira, examinou cada janela, cada porta. O sistema de segurança estava funcionando normalmente. Nenhum alarme havia disparado. Nenhuma câmera havia captado movimento estranho. Mas então ele encontrou algo que mudou tudo. No jardim dos fundos, parcialmente escondido entre os arbustos, havia pegadas na terra úmida. Pegadas de salto alto. Pegadas que levavam até a janela da sala e depois se afastavam em direção ao muro. Fernando sentiu o medo apertar seu peito. Ele pegou o telefone e ligou para a empresa de segurança. Quero câmeras adicionais instaladas amanhã. Nos fundos, nas laterais, em cada ponto cego. E quero um vigia noturno. Alguém que patrulhe a propriedade. Ele olhou para Juliana, que estava sentada no sofá, as mãos tremendo. Ninguém vai te machucar. Eu prometo. Mas as promessas às vezes não são suficientes. Naquela noite, Juliana não conseguiu dormir. Ficou deitada ao lado de Fernando, ouvindo sua respiração profunda, invejando como ele conseguia descansar. Ela olhava para o teto, contando as sombras que a luz da lua criava através das cortinas. E então ouviu um som baixo, quase imperceptível, um ranger, como se alguém estivesse andando devagar no corredor. Juliana se sentou na cama, o coração disparado. Esperou, ouvindo atentamente. Nada. Talvez fosse imaginação. Talvez fosse a casa acomodando, como casas velhas fazem. Mas então ouviu novamente. Mais próximo desta vez. E uma sombra passou rapidamente pela fresta debaixo da porta. Ela cutucou Fernando com força. Fernando. Fernando, acorda. Tem alguém lá fora. Fernando acordou imediatamente, o instinto de proteção acionado. Ele se levantou, foi até o criado mudo e pegou um taco de beisebol que havia colocado ali depois de encontrar as pegadas. Fica aqui, ele sussurrou para Juliana. Tranque a porta atrás de mim. Ele abriu a porta devagar, espreitando para o corredor. Estava escuro,
Apenas a luz noturna fraca que ficava na tomada perto das escadas. Fernando acendeu a luz do corredor. Não havia ninguém. Ele caminhou devagar, verificando cada cômodo. O escritório vazio, o quarto de hóspedes vazio, a sala vazia. Ele estava começando a achar que Juliana havia imaginado quando notou algo estranho. A porta dos fundos, que levava ao jardim, estava entreaberta. Ele tinha certeza absoluta de tê-la trancado antes de dormir. Fernando correu de volta para o quarto. Pegue o telefone. Ligue para a polícia. Agora. Juliana obedeceu, as mãos tremendo tanto que mal conseguia discar. A polícia chegou em 15 minutos, mas parecia uma eternidade. Eles vasculharam a casa e o jardim. Encontraram a porta dos fundos definitivamente forçada. Encontraram mais pegadas. E encontraram algo que fez o sangue de Juliana gelar. No espelho da sala, escrito com batom vermelho, estava uma mensagem: "Você não merece essa vida." A caligrafia era inconfundível. Juliana a reconheceria em qualquer lugar. Era de Marta. Os policiais tiraram fotos, coletaram impressões digitais, fizeram um boletim de ocorrência. Recomendaram que Fernando contratasse segurança particular imediatamente. "Vamos procurar essa mulher, mas enquanto isso, vocês precisam se proteger, especialmente com sua esposa grávida." Na manhã seguinte, a casa estava transformada. Fernando havia contratado 2 seguranças que se revezavam em turnos. Havia câmeras em cada canto. Todas as janelas tinham trancas reforçadas. A casa, que antes parecia uma prisão de aparências, agora parecia uma fortaleza. Mas mesmo com toda a segurança, Juliana não se sentia segura. Ela sabia que Marta era inteligente, manipuladora, paciente. Se ela queria vingança, encontraria um jeito. Fernando tentava manter a calma por Juliana, mas por dentro estava consumido pela culpa. Ele havia trazido Marta para suas vidas. Ele não havia acreditado em Juliana quando ela tentou alertá-lo. E agora, sua esposa e filha estavam em perigo por causa de suas decisões. Ele se dedicou completamente a descobrir quem era Marta de verdade. Contratou um investigador particular, um homem discreto e eficiente chamado Roberto. Roberto trabalhou rápido. Em uma semana, ele voltou com informações que mudaram tudo. Marta não era quem dizia ser. Seu nome verdadeiro era Marta Silveira, e ela era irmã de Lúcia Silveira, uma antiga funcionária da empresa de Fernando. Lúcia havia sido demitida 3 anos atrás por desfalque. Ela havia roubado dinheiro da empresa, e quando foi descoberta, Fernando não hesitou em demiti-la e processar. Lúcia perdeu tudo: sua reputação, seu emprego, sua família, e 1 ano depois, incapaz de lidar com a vergonha, ela tirou a própria vida. Marta culpava Fernando. Em sua mente distorcida pela dor, ele era o responsável pela morte de sua irmã. E então ela planejou sua vingança. Mudou seu nome, criou referências falsas, se infiltrou na vida de Fernando através do trabalho na casa. E o plano era simples e cruel: destruir sua família da mesma forma que ela sentia que Fernando havia destruído a dela. Quando Fernando contou tudo a Juliana, ela sentiu uma mistura de horror e tristeza. Horror pelo que Marta era capaz de fazer. Tristeza pela dor que levou Marta a esse ponto. Mas também clareza. Finalmente tudo fazia sentido. As crueldades, as manipulações, o ódio mal disfarçado. Roberto também descobriu onde Marta estava. Ela havia alugado um pequeno apartamento a poucos quarteirões da mansão. Estava os vigiando, estudando seus movimentos, esperando o momento certo para o próximo passo do seu plano. A polícia foi até lá, mas o apartamento estava vazio. Marta havia desaparecido. Juliana entrou no 8º mês de gravidez, vivendo em constante vigilância. Cada sombra era uma ameaça. Cada barulho, um motivo de pânico. Fernando mal saía de casa, conduzindo reuniões por videoconferência, assinando documentos que eram trazidos até ele. Rosa e Célia ficavam sempre por perto, atentas a qualquer coisa fora do comum. E então, em uma tarde tranquila de domingo, quando o sol entrava suave pelas janelas e parecia que talvez, apenas talvez,
tudo fosse ficar bem, o telefone tocou. Fernando atendeu. Era a polícia. Eles haviam encontrado Marta. Ela estava internada em um hospital psiquiátrico em surto. Havia tentado invadir uma casa, achando que era a mansão de Fernando, e fora contida pelos moradores. Estava em tratamento obrigatório, sob supervisão médica e policial. Fernando desligou o telefone e abraçou Juliana. Acabou. Realmente acabou. Juliana quis acreditar. Quis se permitir relaxar. Mas algo dentro dela, um instinto maternal talvez, ou apenas a sabedoria nascida do sofrimento, sussurrava que a história ainda não havia terminado. Que enquanto Marta estivesse viva, enquanto aquele ódio ainda queimasse em seu peito, eles nunca estariam completamente seguros. Mas por enquanto, por aquele momento, ela deixou Fernando abraçá-la. Deixou-se acreditar na paz. Porque Sofia estava quase pronta para chegar ao mundo, e Juliana precisava estar inteira para recebê-la. 3 semanas se passaram desde que Marta foi internada. 3 semanas de relativa paz, embora a sombra do que aconteceu ainda pairasse sobre a casa como uma nuvem teimosa que se recusa a dissipar completamente. Juliana estava enorme, agora Sofia ocupando cada centímetro de espaço em seu ventre. Caminhar era uma tarefa árdua, dormir uma impossibilidade. Ela passava as noites acordada, mudando de posição constantemente, sentindo a filha se mexer e chutar, como se também estivesse ansiosa para conhecer o mundo lá fora. Fernando estava diferente. Não era apenas mais presente, mas transformado. O homem que só pensava em negócios havia dado lugar a alguém que entendia que existe algo muito mais importante que dinheiro e prestígio. Ele havia aprendido que sucesso sem família para compartilhá-lo é apenas solidão disfarçada de conquista. Ele cozinhava para Juliana, mesmo que os pratos saíssem imperfeitos. Lia livros sobre paternidade, anotando dicas em um caderno que carregava para todo lado. Montou o berço de Sofia pessoalmente, consultando tutoriais na internet, as mãos mais acostumadas a assinar contratos do que a segurar uma chave de fenda. O quarto da bebê era um sonho. Paredes pintadas de amarelo suave, móveis delicados pendurados no teto, prateleiras cheias de bichinhos de pelúcia e livros infantis. Fernando havia escolhido cada detalhe com cuidado, sempre consultando Juliana, sempre querendo sua opinião. Eles passavam horas ali, sentados na poltrona de amamentação, imaginando como seria quando Sofia chegasse. Como seria ouvir seu choro pela primeira vez, segurar seus dedinhos minúsculos, ver seu primeiro sorriso. Rosa e Célia se tornaram parte essencial da família. Não eram apenas funcionárias, mas confidentes, amigas, quase como tias para Sofia antes mesmo dela nascer. Rosa tricotava mantas, Célia preparava refeições nutritivas e deliciosas. As duas faziam questão de que Juliana não levantasse um dedo sequer. Quando Juliana protestava, dizendo que se sentia inútil, Célia sorria e dizia: "Sua única tarefa agora é trazer essa menina ao mundo com saúde. Deixa o resto com a gente." Mas a paz foi interrompida em uma manhã de quinta-feira. Juliana estava tomando café quando o telefone de Fernando tocou. Era Roberto, o investigador. Marta havia fugido do hospital psiquiátrico. Ninguém sabia como, mas ela havia desaparecido durante a mudança de turno dos enfermeiros. As autoridades estavam procurando, mas até agora nenhum sinal dela. O medo voltou como uma onda. Fernando imediatamente reforçou a segurança. Ligou para os seguranças, alertou a polícia, pediu que patrulhas passassem pela casa com mais frequência. Juliana sentiu o pânico apertar seu peito. E se Marta aparecesse? E se tentasse algo? Sofia nasceria em questão de dias. Ela estava vulnerável, indefesa. Fernando a abraçou, tentando transmitir uma calma que ele próprio não sentia. "Eu não vou deixar nada acontecer com vocês. Eu juro pela minha vida. Vou ficar aqui, ao seu lado, cada segundo. Ela não vai se aproximar." Naquela noite, Juliana começou a sentir as contrações. Primeiro leves, espaçadas, quase imperceptíveis. Mas ao longo das horas foram ficando mais fortes, mais frequentes. Fernando cronometrou cada uma, o celular na mão, o rosto tenso de concentração. Quando as contrações chegaram a 5 minutos de intervalo,
Ele ligou para o doutor Henrique. Está na hora, o médico confirmou. Venham para o hospital. A viagem até... O hospital foi tensa. Fernando dirigia rápido, mas cuidadoso, os olhos alternando entre a estrada e Juliana, que respirava fundo a cada contração. Os seguranças os acompanharam em outro carro, vigilantes. Fernando não podia sacudir o medo de que Marta aparecesse, que tentasse algo no momento em que eles estavam mais vulneráveis. Mas a estrada estava vazia, tranquila. Chegaram ao hospital sem incidentes. A equipe médica já os esperava. Juliana foi levada para a sala de parto, Fernando ao seu lado segurando sua mão, sussurrando palavras de encorajamento. O trabalho de parto foi longo, exaustivo. Horas se arrastaram enquanto Juliana lutava, suava, chorava. Fernando nunca soltou sua mão. Ele estava ali, sólido como uma rocha, repetindo: "Você consegue, você é forte, eu estou aqui." E então, quando a exaustão parecia insuperável, quando Juliana achava que não tinha mais forças, o choro ecoou pela sala. Um choro alto, indignado, cheio de vida. Sofia havia chegado. O doutor Henrique a envolveu em uma manta e a colocou no peito de Juliana. A bebê era perfeita, pequena, rosada, os olhos apertados, os punhos cerrados. Juliana olhou para aquele rostinho e sentiu um amor tão avassalador que achou que seu coração explodiria. Fernando estava chorando. Lágrimas desciam livremente por seu rosto enquanto ele tocava delicadamente a cabecinha de Sofia. "Nossa filha", ele sussurrou. "Nossa menina." Os primeiros dias no hospital foram uma bolha de felicidade. Juliana aprendeu a amamentar, a trocar fraldas, a interpretar cada choro de Sofia. Fernando não saiu do quarto. Dormiu na poltrona desconfortável, acordava a cada som, estava sempre pronto para ajudar. Rosa e Célia visitaram, trazendo flores e presentes, chorando de emoção ao segurar Sofia pela primeira vez. Mas a realidade voltou quando chegou a hora de ir para casa. Fernando organizou tudo com precisão militar. Os seguranças checaram cada canto do hospital antes de levarem Juliana e Sofia até o carro. O caminho de volta foi feito em silêncio, todos atentos, vigilantes. Quando chegaram à mansão, Fernando carregou Sofia enquanto ajudava Juliana a sair do carro. A casa estava tranquila, iluminada, acolhedora. As semanas seguintes foram um turbilhão de aprendizado. Noites em claro, fraldas infinitas, amamentações de 3 em 3 horas. Mas também momentos de pura magia. O primeiro sorriso de Sofia, que fez Juliana e Fernando pararem tudo só para olhar. O jeito que ela segurava o dedo de Fernando com sua mãozinha minúscula. Os sons que fazia, quase como se estivesse tentando conversar. Fernando havia se transformado em um pai dedicado. Ele acordava de madrugada para buscar água para Juliana enquanto ela amamentava. Trocava fraldas sem reclamar. Cantava canções de ninar desafinadas que faziam Sofia parar de chorar e olhar para ele com aqueles olhinhos curiosos. A empresa continuava funcionando, mas agora com uma equipe de gestão competente que Fernando finalmente havia aprendido a confiar. Ele descobriu que delegar não era fraqueza, mas sabedoria. Juliana florescia, não apenas como mãe, mas como mulher. Ela havia encontrado sua força através do sofrimento. Havia aprendido que ela valia mais do que as aparências, mais do que o que outros esperavam dela. E havia aprendido que verdadeiro amor não é aquele que nasce fácil e bonito, mas aquele que é construído através de escolhas diárias, através de perdão, através de presença. Mas Marta ainda assombrava seus pensamentos. 2 meses haviam se passado desde sua fuga, e nenhum sinal dela. A polícia tinha parado de procurar ativamente. Roberto continuava investigando, mas as pistas haviam esfriado. Fernando começou a acreditar que talvez Marta tivesse ido embora, desistido de sua vingança, mas Juliana não tinha tanta certeza. E então, em uma tarde, chuvosa de abril, a campainha tocou. Fernando foi atender um dos seguranças ao seu lado. Pela câmera viram uma mulher magra, cabelos curtos e escuros, roupas simples. Ela segurava um envelope. Quando Fernando abriu a porta, protegido pelo segurança, a mulher estendeu o envelope.
Sou assistente social, ela explicou. Me pediram para entregar isso pessoalmente. Fernando pegou o envelope com cautela e a mulher foi embora. Dentro havia uma carta. A caligrafia era de Marta. Fernando sentiu o sangue gelar, mas forçou-se a ler. A carta era longa, confusa em alguns pontos, mas sua essência era clara. Marta pedia perdão. Ela escrevia sobre sua dor, sobre como a perda de sua irmã havia distorcido seu julgamento, como o ódio havia consumido sua alma. Ela reconhecia que nada do que Fernando fez justificava sua vingança. Reconhecia que Juliana era inocente, que Sofia era inocente, e prometia que nunca mais se aproximaria deles. A carta terminava dizendo que Marta estava em tratamento em outro estado, em uma clínica especializada, que estava tentando reconstruir sua vida, lidar com seu luto de forma saudável, e que esperava um dia conseguir perdoar a si mesma pelo que havia feito. Fernando mostrou a carta a Juliana. Ela leu com lágrimas nos olhos. Não lágrimas de medo, mas de tristeza. Tristeza por Marta, por tudo o que ela havia perdido, por como a dor pode transformar uma pessoa em algo que ela nunca quis ser. Juliana não sabia se conseguiria perdoar completamente, mas conseguia entender. E entender já era um começo. Você acha que é real? Fernando perguntou. Ou é uma manipulação? Juliana olhou para Sofia, dormindo tranquilamente em seu berço. Eu acho que dor é real, raiva é real, mas também acredito que pessoas podem mudar se escolherem isso. Ela olhou para Fernando. Você mudou. Nós mudamos. Fernando abraçou Juliana e Sofia, as duas pessoas que davam sentido à sua vida. Você tem razão, e vamos continuar mudando, crescendo, melhorando, como família. Os meses se passaram. Sofia cresceu, começou a engatinhar, depois a andar. Seus primeiros passos foram dados no jardim da mansão, entre risos e aplausos de Juliana, Fernando, Rosa e Célia. Marta não voltou. As cartas continuaram chegando ocasionalmente, sempre respeitosas, sempre de longe. Juliana nunca respondeu, mas guardava cada uma. Talvez um dia, quando as feridas estivessem completamente curadas, ela conseguisse escrever de volta. Mas, por enquanto, era suficiente saber que Marta estava tentando se curar também. A mansão não era mais uma prisão de aparências. Era um lar, cheio de vida, de amor, de risadas. Fernando havia aprendido que presença vale mais que presentes, que tempo é o recurso mais valioso que podemos dar a quem amamos. Juliana havia aprendido sua própria força, sua voz, seu valor, e Sofia crescia cercada por amor verdadeiro, não performático. Amor que se expressava em abraços apertados, em histórias antes de dormir, em presença constante. Em uma noite especial, quando Sofia completou seu primeiro ano, eles organizaram uma pequena festa. Apenas família. Rosa trouxe seus filhos. Célia trouxe os netos. Havia bolo, balões, muita alegria. Enquanto Sofia destruía seu pedaço de bolo com as mãozinhas, lambuzando-se toda e fazendo todos rirem, Fernando olhou ao redor. Olhou para aquelas pessoas que eram sua verdadeira riqueza. Não os prédios que construiu, não os contratos que assinou, mas aquelas pessoas ali compartilhando aquele momento simples e perfeito. Ele se levantou e ergueu um copo de suco, já que Juliana ainda amamentava. Quero fazer um brinde. Ele esperou que todos pegassem seus copos. A segunda chances, a mudança, a família que escolhemos construir todos os dias, através de nossas ações, não apenas nossas palavras. E a Sofia, que nos ensinou que o amor verdadeiro não é aquele que parece perfeito, mas aquele que permanece mesmo quando tudo desmorona. Todos brindaram, os copos tilintando suavemente. Sofia bateu palmas, sem entender, mas feliz com a energia ao seu redor. Juliana segurou a mão de Fernando, e naquele aperto havia tudo o que precisava ser dito. Perdão por não ter visto. Gratidão por ter mudado. Amor construído não na paixão inicial, mas na escolha diária de estar presente, de ouvir, de cuidar. Naquela noite, depois que todos foram embora e Sofia dormia tranquilamente em seu berço, Fernando e Juliana ficaram na varanda, olhando as estrelas. Você acha que estamos seguros agora? Juliana perguntou. Fernando a puxou para mais perto.
Eu acho que segurança não é sobre a ausência de ameaças, mas sobre saber que, aconteça o que acontecer, enfrentamos juntos. E eu sei que com você ao meu lado posso enfrentar qualquer coisa. Juliana sorriu. Ela finalmente acreditava nisso. Depois de tudo que passaram, de todo o sofrimento e todas as lágrimas, eles haviam encontrado algo real. Algo que valeria a pena proteger, nutrir, cultivar pelo resto de suas vidas. Porque no final, não. São as mansões ou os carros de luxo que fazem uma vida valer a pena. São os momentos como aquele sob as estrelas, sabendo que você não está sozinho, sabendo que alguém te vê, te ouve, te escolhe todos os dias. Isso, Juliana percebeu, é o verdadeiro luxo. E ela finalmente o tinha. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Juliana e Fernando tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com a jornada deles, com a luta contra a manipulação, com a transformação do amor e com o poder da segunda chance, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram que até nas situações mais difíceis é possível encontrar luz, redenção e amor verdadeiro. Te esperamos no próximo episódio com uma nova história que vai mexer com suas emoções.